Tá aí Gabriel Barbosa, o Gabigol, ídolo da torcida do Flamengo no momento de reserva, né? Foi assim na temporada passada, tá começando assim a temporada 2024. Só uma correção aqui, o Gregory tá convocado sim, vai para a relação do Botafogo para esse jogo do final de semana contra o Audax, tá legal? Ô, Jéssica e Alex, a dúvida é, quando o Gabigol será titular novamente, né? Porque o momento, claramente, é do Pedro, apesar das vaias de uma parte da torcida no jogo do meio da semana no Maracanã. É uma dúvida muito difícil da gente responder, né? Quando é que o Gabigol vai jogar? Ele é um jogadoraço. Independente se você gosta ou não do Gabigol, dentro de campo ele joga demais, ele é muito inteligente e ele tem uma capacidade de personagem dentro de campo, de assumir a responsabilidade que poucos jogadores têm. Ele é um cara que consegue comprar a briga do jogo e resolver a partida. Isso mostra a estrela que o Gabigol tem. E por que ele é tão importante na história do Flamengo. Não é por acaso, não é porque o Flamengo faz grandes times, claro que isso ajuda um monte, mas ele só tem esses números porque ele é fenomenal em campo. Hoje ele se depara com um atacante que encaixou muito bem no Flamengo e que é muito bom também, que é o Pedro. Não tem como hoje se tirar o Pedro de dentro de campo. E as vaias que aconteceram na última partida do Flamengo, acho que diz muito porque naquele recorte daquele jogo, o Pedro não foi tão bem, errou alguns gols, errou o pênalti. Mas eu acho que a torcida do Flamengo também gosta muito, né? Do Pedro, sabe o atacante que tem por ali. Agora é uma briga de gente muito grande, Gabigol e Pedro, ali no ataque. O Gabigol seria titularíssimo em qualquer outro time do Brasil. Eu acho que o Tite tem essa noção, só que o Tite encaixou o Flamengo a partir das características de cada jogador, então não tem como hoje também discutir com as decisões que o Tite tomou, porque ele fez esse Flamengo jogar mais. A verdade é essa. O Tite chega, conserta o Flamengo em mentalidade, em organização defensiva e também na forma de fazer seu jogo, de construir as jogadas de ataque, num momento em que, tecnicamente, o Gabigol não estava bem. Faz parte do futebol. Cabe ao Gabigol agora, nas oportunidades que tiver, buscar de novo esse espaço. Futebol é ciclo, né, Alex? Tem hora que você está melhor, tem hora que você tem uma queda e daqui a pouco retoma. A gente tem os números do Pedro e do Gabigol nessa temporada 2024 para a gente fazer uma comparação. Essas comparações nem sempre são justas, né? Nem um jogou mais, justa, outro jogou menos e tal. Mas olha só, o fato é que o Pedro fez 6 jogos, 6 gols, média de 1 gol por jogo, são 399 minutos em campo e precisou de 66 minutos em média para fazer um gol. Gabigol participou de 7 jogos, mas veja que nesses 7 jogos jogou bem menos que o Pedro, né? São só 283 Os 2 gols minutos. dele não foi os 2 jogos que ele entrou titular? Acho que um não, né? Eu não me lembro, vou te confessar que eu não me lembro. Vamos checar aqui, mas não me lembro exatamente. A média do Gabigol é de 0,28 por jogo e ele precisa, na média, aí de 141 minutos nesse ano de 2024 para marcar. São números que estão abaixo do normal do Gabigol, né? A média e o sarrafo do Gabigol foi estabelecido por ele próprio no Flamengo, é altíssimo, né? E ele conseguiu manter esse sarrafo altíssimo por bons anos. Esse último ano é que teve a queda, tem tudo para retomar, porque é um cara que está na flor da idade, né, para jogador de futebol. 27 anos normalmente é o auge físico de um jogador, então tem tudo para retomar e voltar a brilhar. Eu acho que os números ali também tem que levar em consideração o momento que ele entra na partida, não é só os minutos que ele jogou. Bastante. Entra na reta final, com o time já está às vezes descaracterizado, com jogadores ao redor dele já cansados. Isso interfere também no desempenho de um jogador. A verdade é que Pedro e Gabigol têm características muito diferentes, muito distintas. Então, também, fazer essa comparação só dos números não fala o que acontece durante o jogo. Olha, Felipe. Os 2 gols, a gente está me dizendo aqui, os 2 gols que foram feitos por ele foi quando ele começou como titular. Exatamente. Então, que assim, o mais importante é ver o Gabigol na sua plena condição física. Normal, ano passado ele não estava. Não estava. Então, ano passado, realmente, o Flamengo assim, deixa muita coisa para trás. Inclusive, ele estava. E é importante a pergunta, o que ainda traz a fome para um atleta do tamanho dele conquistar tudo que conquistou? E o que conquistou já está falado, já foi. O cara quer realmente novas marcas, então o que tem para conquistar esse ano, ele ainda não ganhou nada. E aí ele quer, por quê? Porque tem que aproveitar, porque ele está com 27 anos, cara, esse cara vai disputar mais o quê? Mais 6, 7, 10 Libertadores, o número dele de repente é passar os 52 gols ali para ser o maior e assim a cabeça desse cara é diferente. Como o Gabigol, ele não para. Então, tem momentos que eu acredito, e pensando, até estava pensando agora aqui,
de você poder fazer, de ter Luiz Araújo, de você ter Cebolinha e de você ter, de repente, Pedro e Gabigol, se você vai colocar no segundo tempo, às vezes vai tirar um Arrasca, ou o Arrasca não vai estar, com esses dois volantes, que pode ser o De La Cruz por trás, e ele fazendo um movimento de meia por um lado, o De La Cruz pelo outro. Ah, você fala do Bruno Henrique, às vezes o Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, ou Bruno Henrique e Pedro, de repente nessa linha de 4, bem arrumadinho. De repente são coisas que o Tite ainda não fez, que também é possível fazer, mas só que vai precisar de algo mais desses dois atacantes. Então tem coisa ainda para esse Flamengo viver. E pro Gabigol também, cara, Sim, ele deve estar querendo e a gente também quer muito ver ele em campo. E vai ter muito jogo pela frente que vai exigir do Flamengo alternativas táticas. Vai exigir que o Tite mude um pouco a forma de jogar, vai ter time que vai estar preparado para marcar o Flamengo com o Luiz Araújo, com os pontas abertos, e aí vai precisar ter alguma alternativa, e essa alternativa nasce sim da característica do Gabigol. Acho que os testes que o Tite fez, tendo Gabigol e Pedro juntos, eles se confundiram um pouco no posicionamento, às vezes tentando entender para que lado um ia correr, faz parte, precisaria ter muito mais tempo jogando junto para entender. Mas eu gostaria de ver esse Flamengo tendo com o De La Cruz e o Arrascaeta com o Gabigol, que é um jogador que ataca o espaço, é tudo que um meia de qualidade quer para fazer aquele passe acontecer. Assim. Não que não aconteça, o Arrascaeta está jogando demais, com o Pedro ali recebendo essa bola, mas é uma dinâmica de jogo diferente. Acho que em alguns jogos o Tite vai fazer isso acontecer, porque vai acabar sendo necessário. Do lado do Fluminense, Alex, se você fosse o técnico do Fluminense, se você estivesse ali na pele do Fernando Diniz, pensando que você tem um jogo decisivo, né, a final do campeonato contra a LDU no Maracanã, para tentar apagar esse fantasma aí de LDU na vida do Fluminense também, diante da sua torcida, o Maracanã lotado no meio da semana, um Fla-Flu que vale o título da Taça Guanabara, né, que é para o campeão da fase de grupos do Campeonato Carioca, leva essa taça simbólica, mas que em termos de decisão de Campeonato Carioca vale pouco, né? Porque afinal de contas, se Flamengo e Fluminense se enfrentarem nas decisões, os jogos serão no Maracanã, de todo jeito. Então não há muita vantagem para ninguém. Você escalaria time completo? Eu já vivi as duas situações. Com esse time do Fluminense, se tratando de altitude, eles vão estar recuperados até para jogar. É um clássico, é muito difícil você abrir mão de time titular assim, clássico. Mas eu abriria, colocaria no banco para um segundo momento, até porque o Fluminense... O time todo ou algumas peças? Eu colocaria algumas peças, porque sempre tem aquelas que você vai dar uma segurada, uma poupada, que é importante. Não deixar de treinar os caras, mas eu daria uma mesclada para esses caras dos titulares entrarem, de repente, num segundo tempo, se necessário, porque o time do Fluminense ganhou excelentes opções, né, Felipe? Então, hoje é mais... você pode colocar um time mais misto, que você vai ter... Não menos forte, né, Alex? Vai estar, lógico, mais jogado o time titular, mas é possível você fazer um time forte para jogar o clássico e, de repente, no segundo tempo, você fazer as 5 substituições. Você tem a volta do John Kennedy também, né, Jéssica? O John Kennedy não pôde jogar o primeiro jogo lá em Quito, no Equador, porque ele foi expulso na final da Libertadores, depois do golaço que marcou, mas está de volta para esse jogo do final de semana contra o Flamengo e também para o jogo do meio da semana contra a LDU. Então, ter o John Kennedy acho que já é um grande reforço aí para esse Fla-Flu também, caso o Diniz queira utilizá-lo desde o início. Acho sem dúvida, né? O desgaste do Fluminense foi muito grande na altitude, até mais do que eu imaginei. Foi um time que sentiu demais, mas teve um outro aspecto também. Acho que a estratégia do Fluminense não funcionou tão bem contra a LDU. A gente viu uma LDU que sabia o que fazer, que entendeu a forma de jogar do Fluminense e foi para cima e deixou o Fluminense sem saída de bola. Veja só, um Fluminense que tem isso como característica muito forte. Então, o argumento para que jogue os titulares contra o Flamengo é que eu acho que daria mais tempo para recuperar rápido esse ritmo. Eu acho que o Fluminense ainda não recuperou o ritmo do ano passado, até porque teve uma pré-temporada mais curta. São só 4 jogos no ano, né, com o time titular, que é bastante... É bem pouco, né? Pouco, né? Então eu acho que o time precisa atingir esse ritmo de novo. É uma forma de jogar que o Fluminense tem que exige uma concentração enorme dos jogadores para não errar passe. Desgaste emocional, físico e tudo. Então, por isso que eu acho que hoje, ele até quis esse time, esse elenco um pouco mais inchado para essa circunstância dele fazer isso mais tranquilamente. Cara, eu posso treinar com aquele jogador... O time tem alternativas também, colocar em campo. O banco do Fluminense está muito melhor hoje, né? A hora que você faz as substituições, se você pegar as substituições do Fluminense na temporada passada, hoje você substitui com muito mais qualidade. Claro que os jogadores ainda precisam se adaptar ao jeito do Diniz jogar,
Aos poucos eles vão, alguns mais rapidamente, outros um pouco mais demoradamente, mas eles vão se adaptando. E os jogadores, tecnicamente, são melhores, né? O Fluminense foi buscar jogadores no mercado de boa qualidade técnica. E acho que é isso que o Diniz priorizou no momento da janela, né? Você pode ver que ele, no ano passado, por mais que o elenco fosse mais enxuto, ele utilizou muitas vezes. A gente fala, pô, de repente vai poupar, ele colocava o time. Até porque a linha de trabalho do Fernando Diniz, ele mesmo falou, ele gosta de fazer muito tático. Então ele faz o campo aberto. Pode ser o campo menor, mas o campo aberto. E o jogo acaba sendo também sempre um treinamento, lógico, para qualquer time, mas para o Fernando Diniz também. É por aí. Então tem Fla-Flu no final de semana pelo Campeonato Carioca. Penúltima rodada da fase de classificação para as semifinais. Tá legal? Olha só, no Sport TV 3... Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.